Nossos cérebros, são verdadeiros mestres em encontrar ordem no meio do caos. Mas como é que eles fazem isso? Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça na psicologia da Gestalt, a teoria que basicamente revela os truques que a nossa mente usa para transformar um monte de pedacinhos de informação em um todo cheio de sentido. Bom, vamos lá. Começando com um pequeno teste de percepção. Olhando para a tela agora, qual é a primeira coisa que salta aos olhos? É bom guardar bem essa primeira impressão. Provavelmente, a maioria das pessoas viu 3 letras ali, flutuando. S-O-L. São só formas individuais, sabe? O cérebro processa uma de cada vez, sem nenhuma conexão óbvia entre elas. Certo? Agora, vamos mudar só um detalhezinho. Olhem de novo. O que será que o cérebro faz com isso agora? Pois é, agora não são mais só letras soltas. É uma palavra, sol. Num piscar de olhos, o cérebro agrupou esses elementos para formar um todo com significado. E a grande questão é, por que isso acontece? Por que essa tendência quase que automática de ver o todo em vez das partes separadas? A resposta para isso está numa escola de pensamento lá do início do século XX, chamada Psicologia da Gestalt. Ela surgiu justamente para tentar entender esses fenômenos da nossa percepção. A palavra Gestalt, ela vem do alemão e quer dizer algo como forma ou um todo unificado. Essa teoria apareceu como uma resposta a outras abordagens que tentavam quebrar a experiência humana em pedacinhos minúsculos. O pessoal da Gestalt chegou e disse, não, a gente precisa olhar para o todo. E aqui está a frase que resume tudo, a mais famosa de todas. O todo é maior que a soma de suas partes. O que isso quer dizer? Que não dá para entender o quadro completo só analisando as pecinhas. A combinação delas cria algo totalmente novo. E essa ideia, olha, é a chave para entender como a gente percebe o mundo. Então tá, mas como o nosso cérebro faz essa mágica? A Gestalt diz que a gente usa um conjunto de regras, de princípios, para organizar as informações que chegam pelos sentidos. São tipo uns atalhos mentais para fazer o mundo ter sentido. Vamos dar uma olhada em alguns dos principais. Tem a proximidade. A gente agrupa coisas que estão perto umas das outras. A similaridade. A gente agrupa o que se parece. E o fechamento. A nossa mente tem essa mania de completar as formas que estão inacabadas para criar um objeto inteiro. E tem mais. Figura fundo é aquela nossa habilidade de destacar um objeto do cenário atrás dele. Tipo ver um rosto em vez de um vaso naquela ilusão clássica. Já a pregnância, ou a boa forma, é a preferência do nosso cérebro pela simplicidade. Quando a gente vê os anéis olímpicos, por exemplo, a gente vê 5 círculos entrelaçados, e não amontoados de formas complexas e quebradas. O cérebro sempre escolhe a interpretação mais fácil. Esse foco da Gestalt no processamento mental foi uma baita mudança no pensamento da psicologia da época. Ela colocou a interpretação bem no centro da experiência humana. Agora, olha só que interessante essa comparação. O behaviorismo viu o comportamento como uma coisa direta. Estímulo, resposta. Ponto final. A Gestalt veio e adicionou um O bem no meio, de organismo. Ficou estímulo, organismo, resposta. E esse O é a virada de chave. É a nossa mente interpretando, dando sentido ao estímulo antes de qualquer resposta. E essa tabela aqui ilustra perfeitamente onde a Gestalt se encaixa nesse cenário. Enquanto a psicanálise estava de olho no inconsciente e o behaviorismo no comportamento que a gente pode ver, a Gestalt focava na percepção, na consciência, na maneira como a totalidade da nossa experiência é construída. Hoje em dia, a Gestalt como uma escola separadinha já não existe mais. É que as suas ideias foram tão, mas tão influentes que acabaram sendo absorvidas por várias outras áreas. E é por isso que, mesmo sem a gente perceber, a influência dela está por toda parte. Os princípios da Gestalt são a base do design moderno, do marketing, da experiência do usuário. Basicamente, qualquer área que precisa entender como a gente organiza as coisas visualmente bebe direto dessa fonte. A teoria de campo de Kurt Lewin, lá na psicologia social, é um ótimo exemplo disso. Agora, um ponto super importante para não ter confusão. Psicologia da Gestalt não é a mesma coisa que Gestalt terapia. A primeira, que a gente está vendo aqui, é uma teoria científica sobre percepção. A segunda é um tipo de psicoterapia que foi criada décadas depois. Apesar de ter o mesmo nome, o foco clínico é totalmente diferente. É concentrado no aqui e agora. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. No fim das contas, o que a história da Gestalt ensina pra gente sobre a própria ciência
Ela mostra como as ideias evoluem, são absorvidas e acabam transformando completamente o nosso jeito de entender o mundo. E essa citação final deixa a gente com uma reflexão muito importante. Toda teoria científica, e a psicologia está incluída nisso, é um produto do seu tempo. Ela nasce, é debatida, evolui dentro de um contexto histórico e cultural. Isso nos lembra que o conhecimento está sempre, sempre em construção. Fica a pergunta, né? Qual será a próxima Gestalt que vai mudar a forma como a gente vê a mente humana?